Queridos irmãos e irmãs, Santo Evangelho dessa noite, ele nos coloca diante de uma pergunta fundamental. Assim como Jesus pergunta, indaga aos seus discípulos e quer saber deles, não porque esteja interessado e nem preocupado com a sua fama, seu ibope, a sua popularidade, não, né? Jesus pergunta primeiramente para os apóstolos, seus discípulos, o que o povo diz, acha, pensa, fala, comenta a respeito de Jesus, a respeito dele. Esta é a pergunta, né? Diz o Evangelho, né? Jesus estava rezando num lugar retirado. Interessante também esta menção, né? Jesus que reza, sozinho, retirado. Nós vamos encontrar várias passagens na Sagrada Escritura, onde nós vamos ver um Jesus retirante. Jesus rezou com os apóstolos, Jesus rezou com o povo, mas várias passagens Jesus reza sozinho, né? E é nesse contexto de oração, de intimidade com Deus, com o Pai, né? Jesus então faz essa pergunta. Jesus quer saber, seus discípulos perguntam o que o povo, né? O que diz o povo que eu sou? Aí eles responderam, olha, uns dizem que tu és João Batista, outros comentam que tu és Elias, Jeremias, outros ainda acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Veja bem, essa é uma pergunta que Jesus faz e pergunta quer saber que diz o povo. Talvez esse povo nunca tenha ouvido, talvez só tenha ouvido falar de Jesus. Ou talvez nem tenha ouvido falar de Jesus. Então é uma pergunta muito genérica de alguém que não tem uma intimidade, que não conhece Jesus como os apóstolos conhecem. Então nós podemos até entender que de fato quando a gente não conhece quem é Deus, ele pode ser qualquer coisa para nós, né? Como muitas vezes as pessoas que procuram Deus, por que procuram? Procuram por quê? Para quê? Muito bem, depois de ouvir essas respostas, João Batista, Elias, Jeremias, mais um dos tantos profetas, vejam, Jesus não é nenhuma dessas coisas. Não é João Batista, né? Não é Elias, muito menos Jeremias. Então Jesus agora faz a mesma pergunta, não é outra pergunta, é a mesma pergunta, mas se antes Jesus pergunta o que o povo diz, né? Talvez alguém estivesse distante de Jesus, então as respostas são essas. Alguém que não tem uma experiência, não conhece, talvez nunca ouviu falar, ou tenha ouvido falar. Então agora Jesus dirige a mesma pergunta para quem é próximo, para quem está com ele, que conhece, que vê, que está todo dia. Diz então, Jesus perguntou, né? E vós, quem dizeis que eu sou? E aqui Pedro, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, Pedro vai dizer, tu és o Cristo de Deus. É a primeira vez que Jesus é identificado, a verdadeira identidade de Jesus. Pedro vai de fato descrever, vai revelar a verdadeira identidade. Jesus não é Elias, Jesus não é Jeremias, não é nem um milagreiro, não é nem um profeta. Jesus é Deus. É o próprio Deus que se encarnou. Jesus é o Messias que todos esperavam. Claro, nós sabemos que não é o Messias como eles esperavam. Atenção. Jesus é o Messias que todos esperavam, mas não é o Messias da maneira como eles esperavam. Por isso que logo quando
Pedro diz: tu és o Cristo de Deus, e Jesus vai dizer: feliz és tu, Pedro, porque não foi a carne humana que te revelou isso, foi meu Pai que está no céu. Jesus disse que, o texto fala que Jesus proibiu severamente que contasse isso a alguém. Pergunta: mas por quê? Que blasfêmia que Pedro falou? Por que será que Jesus proibiu, se Pedro disse: tu és o Cristo? Uma resposta assertiva. Ele revelou a verdadeira identidade de quem é Jesus. Ele é o Cristo, ele é o Messias esperado. Só que Jesus sabe muito bem que as expectativas que o povo nutria em relação ao Messias, e também os apóstolos, nesse primeiro momento, era uma expectativa, sim, de um Messias diferente. Por isso que Jesus vai dizer, proíbe, e vai falar: o Filho do Homem deve sofrer muito. Nunca na cabeça deles o Messias deveria sofrer. Começa aí. Ser rejeitado, jamais vai ser rejeitado. E por quem? Pelos anciões, sumo sacerdote, doutores da lei. Pior ainda, deve ser morto. O Messias não deveria, na cabeça deles, na expectativa de todos, o Messias não deveria passar por nada disso. Por isso que Jesus proíbe eles, porque havia uma falsa expectativa. Por isso o Messias, como eles esperavam, a maneira que eles descreviam o Messias, difere. O messianismo de Jesus é diferente. Esperavam o Messias forte, guerreiro, revolucionário, vingativo, que viria com poder, com a espada, montado nos cavalos, com o exército, e que ia sair como é próprio de quem tem força, poder, dominando sobre tudo e todos, derrotando o inimigo com a morte, sei lá com o quê. Jesus vai frustrar, porque o messianismo de Jesus não tem nenhuma dessas características, nenhuma. É um Messias que tem poder, sim, mas a força do amor. Não é a força das armas, da humilhação, do poder, da vanglória, do prestígio, da honra, da fama, porque eles também esperavam, como eles eram os discípulos de Jesus, talvez eles pudessem, inclusive nós vamos ver como isso é verdade. Lembra quando Jesus ressuscita e aparece, os discípulos estavam discutindo entre eles, e nós sabemos qual era o motivo da discussão entre eles. Era saber quem deles era o quê? O maior e o mais importante. Está vendo? Os próprios discípulos de Jesus estavam brigando entre eles, disputando para saber quem entre eles era o maior. Por isso daqui daí Jesus vai dizer: o maior é aquele que serve. Para Deus o maior é aquele que é o pequeno. E o pequeno na Sagrada Escritura é aquela pessoa que se coloca nas mãos de Deus. Diz: derrubou os tronos dos poderosos, aos humildes elevou, e derrubou os poderosos do seu trono. Por isso ele fala que o Filho do Homem vai ser rejeitado, perseguido, humilhado, passará pela morte, mas que ressuscitará no terceiro dia. Todo esse discurso, toda essa fala confunde a cabeça deles. Nunca, jamais esperavam um Messias tão fraco. Com certeza dentro deles, olha, se o Messias é só isso, então porque o Messias que nós esperamos é outro, bem diferente. Vai morrer, vai ser rejeitado, vai ser humilhado, não vai oferecer resistência, mas onde que está o poder dele? Por isso que Jesus proíbe eles, porque eles também estão imbuídos da mesma mentalidade, que será purificada, mas ainda não no tempo oportuno. Quando vier o Espírito Santo,
Então sim, mas sempre ajudados pelo poder de Deus, eles vão compreender de fato o verdadeiro messianismo de Jesus e vão entender essas palavras que Jesus vai dizer, que até então eles ainda não sabem, né? Que quem quiser, que depois Jesus, depois de dizer tudo isso, revelar o seu messianismo, né? Diferente do que esperava, dizer, quem quiser me seguir, primeira condição para seguir Jesus, capacidade para renunciar. Renuncie a si mesmo. Outra coisa, tome a cruz de cada dia, não é de vez em quando, e me siga. Então o seguimento de Jesus é exigente. Exige renúncia, sacrifício, desprendimento. Significa colocar-se na mão de Deus e deixar que a vontade de Deus seja feita na minha vida. E não a minha vontade. Ainda mais quando a nossa vontade ou as nossas vontades contrariam a vontade divina. E que não é muito incomum acontecer. Por isso Jesus, olha, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por mim, veja aqui, ó. Pois quem quiser salvar a vida, vai perdê-la. E aquele que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Jesus está falando para os apóstolos, porque Jesus sabe que todos eles vão perder a vida por ele. Vão dar a vida, eles ainda não sabem. Todos eles vão morrer mártires. E vão ser martirizados, perseguidos, né, como Jesus foi. Por quê? Por causa do Evangelho, por causa da verdade, por causa da justiça, por causa de Jesus e do reino de Deus. Por isso, perderam a vida, mas vão ganhar. E aqueles que talvez por não querer se comprometer, achando que vão ganhar a vida, vão perder. Olha que hoje no mundo essa frase está muito em voga, hein? Quantas pessoas que acham que estão ganhando a vida, quando na verdade estão perdendo. Não se compromete, não assume. E quando tem a ocasião de se escapar, escapa, né? Se for conveniente ou algo que me favorece, eu nego até a fé, a igreja, a religião. E se precisar até falar mal dela, eu falo, desde que me beneficie. Para salvar a vida, vai perdê-la. Está aqui, não é o padre que está falando. Todos aqueles que ganharam a vida, perderam ela. Está vendo? Quando o padre fala que ninguém entra no céu a toque de caixa, é preciso fazer por merecer. Todos, repito e finalizo, e é o que está dizendo, todos aqueles que perderam a vida, que deram a vida, mas não é por qualquer coisa. Tem gente que perde a vida para droga, para o alcoolismo, isso é perder. Para o banditismo, para a sacanagem, para a safadeza, perdeu a vida, mas é perder a vida, ou deu a vida para o mundo. Os que perderam a vida pelo reino de Deus. É diferente. É diferente. Quem se compromete, quem está disposto a, se preciso for, eu não renuncio à minha fé, à minha igreja, à verdade de Jesus, nem que isso custe a minha vida. É disso que Jesus está falando. E Jesus está falando para eles, porque todos eles irão passar por isso. Eles vão ser questionados, vão ser interrogados, irão diante de reis, governadores, vão tentar suborná-los. Olha, te daremos isso e aquilo se você renegar a fé. Não pense que eles também lhes foi oferecido privilégios, poderes, prestígio, honra, fama, dinheiro, glória, desde que renegasse Jesus, mas eles não fizeram. Então não quiseram ganhar esta forma de vida,
Por isso deram a vida, perderam a vida por Jesus e hoje triunfam como os apóstolos, mártires, santos e santas, homens e mulheres, leigos e leigas que nós conhecemos. E hoje também nós somos chamados a dar a nossa vida, ainda mais num mundo tão conturbado e cheias de tantas mentiras, ideologias, tantos deuses, tantas religiões, tantos profetas, né? Que Jesus inclusive já alertou, né? Muitos virão em meu nome dizendo, não os sigais, que eles não me representam. Jesus já falou isso, ó. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Então que nós sejamos uma igreja, irmãos e irmãs, fiel a Jesus Cristo, e que essa pergunta que Jesus dirigiu aos apóstolos possa ser dirigida a cada um, né? Quem é Jesus para mim? Você que está aqui, você que está em casa ouvindo, acompanhando, né? Quem é Jesus para você? Jesus perguntou hoje aos apóstolos, nós vimos as respostas. Pedro, falando em nome do grupo, deu a sua resposta. E você que está aqui, você que vem na missa, ou você que não vem, você que já ouviu falar dele, você que está... Quem é Jesus? É a pergunta que você leva para casa e vai refletir ao longo da semana e dar a sua resposta também. Louvado seja nosso Senhor Jesus.